A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Aqui, ó, medalha de Nossa Senhora Aparecida, aí brilhando. Que maravilha. Meus queridos, amados hermanitos e hermanitas, sejam todos bem-vindos a nossos canal por esta plataforma. Lembrando que nós também temos um canal no Rumble. Criei um canal lá, coloquei alguns vídeos para as pessoas que seguem aquela rede social, certo? Eu costumo sempre colocar, alguns colocam, outros não. É mais uma rede, não é muito conhecida ainda aqui no Brasil, então ela é mais para os americanos, canadenses. Eles me enviaram uma notificação falando a respeito das visualizações de um vídeo meu, de um dos meus vídeos, que tem quase nesse momento 300 visualizações, dizendo que os canadenses que tinham mais visualizado aquele vídeo. Está lá uma porcentagem de quantos, né, do Canadá. Não é muito conhecida ainda no país quanto essa plataforma aqui, quanto é Facebook e outras, né, aqui no nosso país. Muito bem, aqui embaixo, para você que quer nos ajudar, tem condições e quer nos ajudar, está o Pix. Esse Pix está no nome da minha amada esposa, Maria Juliana de Lima. Vamos ler aqui? Vamos lá. Contribua com esse apostolado, pixtabeira634@gmail.com. Nos ajude, é você que nos ajuda. Né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, as doações caíram. E nós precisamos muito da sua ajuda. Nos ajude. Nos ajude. Nós vamos precisar perfurar um pulso aqui desses 2 anos, precisamos arrumar dinheiro desses 2 anos. Fazemos essa estimativa que desses 2 anos a gente tem as condições de furar esse pulso, é muito seco aqui, para podermos um poço que dê água em nome de Jesus, para que nós possamos fazer aguações, plantações para sobreviver da verdura, né? Para sobreviver disso. Meus irmãos, esse vídeo, desde já, obrigado a você que sempre está nos ajudando, conta com nossas orações. Esse vídeo foi a pedido do irmão Adonias há um mês atrás. Irmão Adonias, perdão, 1000 vezes perdão. Eu, de um tempo em questão de vídeos, sobrecarregou demais, era quase 5 vídeos que eu gravava no sábado, na terça, no sábado, na terça, no sábado, na terça, sobrecarregou demais, né, a ponto de ficar esgotado. As nossas forças, somos carne e osso, nos esgota um pouco, né? Um certo cansaço. Mas eu tenho que trazer esse vídeo do nosso irmão, a pedido do irmão Adonias. Esse vídeo vai ser passado na catequese, onde, se eu não estou aqui enganado, a filha dele parece que vai dar catequese lá no estado do Piauí. E ele pediu um vídeo para, digamos assim, botar fogo na coisa sobre o cano. Muito bem. Hoje eu vou falar de 3 canos. Não, mas não é aquele cano que se usa para a água passar, não, tá? É o cano bíblico, isso mesmo. E vou mostrar na Bíblia, provando que o cano católico é o único original, com Bíblia Sagrada. Você está vendo aqui o texto ao meu lado? Você está vendo aqui em forma de papiro aqui embaixo, tá? Em grego, que é de onde vem o cânon Alexandrinos. Alexandrinos é o cânon da Septuaginta, da Bíblia Católica, conhecida como Bíblia dos 70. Muito bem, está aqui em grego, aqui embaixo. Só lembrando que os nossos irmãos separados, esses dias traduziram a Bíblia da Septuaginta e tiveram uma grande surpresa. Pois é. Eles que gritavam, né, em alto e mau tom, que a Igreja Católica tinha colocado os 7 livros escritos em Alexandria, no Egito, na Bíblia. E qual foi a surpresa? Se depararam com os originais, com os 7 livros. Pois é. Tiveram que traduzir a Septuaginta, os protestantes, traduzir a Septuaginta com os 7 livros. Pois é, meus irmãos.
É aquela velha ditado que dizia minha santa avó, macaco não dá fé do rabo aí. Agora acharam o rabo, né? Tá aí. Vamos lá, vamos pegar esse gráfico aqui para nós entrar na Bíblia. Diz assim, é um manuscrito da Bíblia em grego, koiné, do século V. Ele contém a maior parte da Septuaginta e o Novo Testamento. É um dos 4 grandes códices iniciais, juntamente com o Codex Sinaiticus. E aqui está em latim, Sinaiticus. Né? E o Vaticanus é um dos mais antigos e mais completos manuscritos da Bíblia Sagrada. E sabe quem foi que disse isso? Não foi um católico que disse isso, foi um protex. Brian Haston designou como letra latina a A em sua Bíblia. Designou, aí está, poliglota em 1657. E esta referência foi mantida quanto ao sistema, foi padronizado por Weststein em 1551, o que colocou o Alexandrinos no topo da lista dos manuscritos bíblicos. Espera aí, esse é com a mão esquerda. Pacata! Aliás, com a direita. Você está vendo a esquerda, mas é a direita. Então nós estamos vendo aqui que nos relatos desses protestantes mais renomados, eles dizem que o Codex Alexandrinus está no topo, do qual vem a Santa Bíblia Católica. E como provar, irmão Fábio? Eu tenho aqui em minhas mãos a Vulgata de São Jerônimo. O Papa São Damaso, primeiro, no ano 382, pede ao seu secretário São Jerônimo que traduza as escrituras do grego, sim, esse papiro que você está vendo aqui embaixo, isso, do grego, para o latim. E aí o que é que acontece? São Jerônimo traduziu. E qual Bíblia era grego para traduzir para o latim? A Septuaginta. Então nós temos hoje essa Bíblia aqui, que é a Bíblia que o Sisto Clementina, a tradução da Vulgata de São Jerônimo para português. Vendida pelas Obras Católicas. Ó, não é uma Bíblia barata, mas compensa. Uma Bíblia muito boa. Então nós temos aqui a Bíblia dos 70, que é a Bíblia Vulgata de São Jerônimo. Muito bem. Mas veja o que São Paulo disse, meus irmãos. Falando a respeito do cânon de Alexandria. Vamos provar hoje aqui que São Paulo, não só São Paulo, que os apóstolos e Jesus Cristo utilizavam a Bíblia dos 70, porque eles citavam versículos que só tem na Bíblia dos 70. Não tem em outra Bíblia. Na hebraica está ao contrário, está diferente na hebraica. Então nós temos o Codex Alexandrinus, que é o Antigo Testamento da Bíblia Católica. Nós temos a Torá judaico, que contém aqueles 5 primeiros livros escritos por Moisés, do Gênesis a Deuteronômio. E nós temos, né, aí do século I, do ano 95 ao século I, ao ano 100, um novo, vamos dizer assim, cânon, feito pelos judeus da Palestina, rapando fora os 7 livros. Veja que esses 7 livros já tinham sido colocados na Bíblia hebraica. Ele já tinha os 7 livros. Mas eles tiraram fora esses 7 livros, alegando que era para ter sido antes de Oséias, de Esdras, que tinha que ser escrito dentro do território judaico, não foi escrito, foi em território egípcio.
A embaixada de Alexandria era judia, onde tinha a maior biblioteca do mundo de Alexandria. Então foram escritos em Alexandria, no Egito. Então eles arrumaram esses pretextos para poder rapar fora os 7 livros. Aí os judeus de Alexandria, da Palestina, no ano 95 ao ano 100 depois de Cristo, resolvem fazer um cânon tirando fora os 7 livros. E aí vem o protestantismo, 16 séculos depois, aí diz, não, nós vamos seguir o cânon judaico. Veja, o cânon judaico dos reformadores da Palestina. Um cânon falso, um cânon mentiroso, um cânon deturpado. Sem os 7 livros deuterocanônicos. Aí eles rapam fora. Mas quando eles, antes deles tirar os 7 livros, veja o que São Paulo diz. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Aqui não tem o Novo Testamento. Aqui só tem o Antigo Testamento. Veja o que São Paulo diz da Bíblia Septuaginta, utilizada por Jesus e os apóstolos e os judeus dessa época. Olha o que ele diz, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar. O que é que São Paulo está dizendo? Ele está dizendo toda a Escritura. Ele não está dizendo toda a Escritura menos os 7 livros. Está dizendo? Não. Então, São Paulo está fazendo um relato aqui ao seu discípulo e jovem bispo ordenado por ele, Timóteo, que todo o Antigo Testamento é o quê? Inspirado por Deus. Só que os judeus, né, vem aí no século, no ano 95 e tira, rapa fora esses 7 livros. Então, Fábio, nós temos um problema sério. Temos. Sério, coloca sério nisso. Deixa eu ver aqui um pouco, porque aqui está começando a ficar escuro, a da resta. Então percebam, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui que o cânon Protex não é o cânon verídico. Eles alegam que é o cânon masorético, mas é conversa fiada, porque o cânon masorético não tem 39 livros no Antigo Testamento. O cânon masorético dos judeus contemporâneos não tem 39 livros veterotestamentários. Eles alegam que segue o cânon masorético, mas é tudo conversa fiada. Não segue cânon masorético coisa nenhuma. Meus irmãos, no Novo Testamento, muitos pais da igreja utilizaram a carta do pastor de Hermas para combater as heresias do seu tempo. O quê? A epístola do pastor de Hermas era inspirada para os cristãos na época dos apóstolos. Eles usavam o pastor de Hermas. Para você ter uma ideia, a igreja ortodoxa etíope não tem o livro do Apocalipse. Sabe o que é que tem no lugar do livro do Apocalipse? Na Bíblia deles? A epístola do pastor de Hermas. Isso mesmo. A epístola, a igreja ortodoxa etíope não tem o livro do Apocalipse na Bíblia deles. Por quê? Porque eles vêm usando esse livro para combater as heresias, gnosticismo e outras da sua época, com a epístola do pastor de Hermas. E assim muitas outras igrejas orientais que vieram dos apóstolos utilizam até hoje a epístola do pastor de Hermas. Para você ter uma ideia. Muito bem. Fábio, como saber que a Bíblia Católica segue, que a Bíblia Católica é a verdadeira? Com o cânon alexandrino, com o cânon da Septuaginta, com o cânon dos 70. É fácil. É fácil. É só você abrir no capítulo
6 de Mateus. Vamos pegar aqui. Capítulo 6 de Mateus. Mais fácil do que isso, não canta um galo. E eu sempre vou dizer para vocês, na Bíblia Ave Maria, tá? Ou na Bíblia Vulgata de São Jerônimo. Ou pode ser na Mato Soares Eclésia. Muito bem. Como saber que Jesus utilizou a Bíblia dos 70? Fácil. Vamos ver? Mateus capítulo 6, versículo de número 7. E assim está escrito: nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. De onde vocês acham que Jesus utilizou esse versículo para falar isso? Jesus usou do Códex Sinaiticus ou Alexandrinos? É óbvio que Jesus usou esse versículo da Bíblia dos 70. Esse versículo não tem nenhum outro livro a não ser no livro do Eclesiástico. E qual é a Bíblia que tinha o livro do Eclesiástico? Ou seja, que tem o livro do Eclesiástico? A Bíblia dos 70 e nenhuma outra. Aí vocês logo reparem que as Bíblias protestantes e algumas outras Bíblias católicas, tipo Pastoral, CNBB, essas outras Bíblias PEBA católica, elas seguem a linha protestante, deturpando o verso que Jesus utilizou do livro do Eclesiástico. Porque vai dizer, nas vossas orações, deles, nas Bíblias protestantes está escrito, nas vossas orações não repitam as palavras. Aí está a adulteração. Não repitam as palavras. Na Bíblia católica está de acordo. A Bíblia católica que eu quero dizer, Ave Maria e Vulgata de São Jerônimo, de acordo com a Septuaginta. Porque diz não multiplicar as palavras, não diz repetir as palavras. Então, Fábio, me mostre por caridade onde é que está no livro do Eclesiástico que Jesus usou esse versículo. Vou ler de novo. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras. Jesus usou isso aqui, sabe de onde? Capítulo 7 de Eclesiástico, versículo 15. Vamos pegar. Capítulo 7 do Eclesiástico, versículo de número 15. Vamos ler? A parte B? O que é que está escrito na parte B? Não multipliqueis as palavras em tua oração. Espera aí. Pacata. Aí está. Nós temos mais de 3.500 versículos no Novo Testamento, dito por Jesus e pelos apóstolos, que são utilizados desses livros. Por exemplo, o escritor da Epístola aos Hebreus, quando vai falar do arrebatamento de Enoque, ele usa o termo Enoque foi arrebatado. Se você vai lá no Gênesis, não diz na Bíblia que Enoque foi arrebatado, diz que ele se mudou de lugar. Mas se você pegar na Bíblia dos 70, vai dizer que ele foi arrebatado. Você está compreendendo? Aliás, arrebatado no livro da sabedoria. Então ele não utilizou aquela passagem do capítulo 4 de Gênesis para falar de Enoque. Ele utilizou o livro da sabedoria e do Eclesiástico, que fala ao pé da letra que Enoque foi arrebatado. Você está compreendendo? E diz assim, outros foram torturados acreditando numa ressurreição melhor. O capítulo 11 de Hebreus diz, outros foram, versículo 34, 11:34, diz, outros foram torturados com sua mãe, prevendo uma ressurreição melhor. Qual é o único livro dentro da Bíblia que fala em ressurreição no Antigo Testamento? O livro de Macabeus. 2 Macabeus, capítulo 7, a mãe e os 7 filhos. Está ali. Mostrando, utilizando o livro de Macabeus, o livro de Judite. A Virgem Maria, no seu cântico mesmo, ela utilizou vários versículos do livro de Judite.
Há vários versículos do livro de Judite. Então, Eclesiástico 7:15 diz: em vossas orações não multipliqueis as palavras. Do mesmo jeito que está em Mateus, você viu comigo. Capítulo 6, versículo 7. Vamos ler de novo? Nas vossas orações não multipliqueis as palavras. Aí está. Provando que a Bíblia original é a Bíblia católica, com os 46 livros veterotestamentários, com os 7 livros. Eu tenho vídeo aqui no canal do Ex-Protestantes para Pentecostes, vídeos e mais vídeos, mostrando esses versículos. Você pode procurar aí os 7 livros no Novo. Você vai encontrar uma série de vídeos, 7 livros no Novo, que são utilizados. No Apocalipse tem narração do livro de Tobias, do livro de Judite. Os evangelhos têm narração. Por exemplo, deixa eu te mostrar. O livro da sabedoria. Quando eles zombavam de Jesus ao pé da cruz. Por que os judeus tiraram o livro da sabedoria no ano 95? Porque o livro da sabedoria estava denunciando eles. São Paulo escreve a Epístola aos Hebreus, o capítulo 6, todo embasado em sabedoria, capítulo 5, de versículo 17 ao versículo 20, para fazer a armadura do cristão. Olha só. Sabedoria 2:12. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. Ele é contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e de nos contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus. Ele chama-se a si mesmo de Filho de Deus. Quem foi que disse isso? Os judeus. Sabe onde os judeus disseram isso? Em Mateus 27:43, ao pé da cruz. Vá lá e confira para você ver. Livro da sabedoria. Um livro sapiensal, não é profético. Mas que esses versículos é profético, porque está narrando o que vai acontecer com Jesus, os seus murmuradores ao pé da cruz. Só pode, por causa disso, os judeus tiraram fora o livro da sabedoria. Porque muitos judeus eram convertidos pelos cristãos que utilizavam o livro da sabedoria para converter judeus ao cristianismo nessa época. Você está entendendo isso ou não? Eu estou mostrando para você que a Bíblia católica tem o cânon original com os 46 livros, não 39 como é o protestante. E como surgiu o cânon protestante? A Sociedade Bíblica Inglesa Unida, no ano 1827, resolveu aniquilar os 7 livros. Como é que é, irmão Fábio? Lutero não tirou os 7 livros, mas Lutero ficou balançado para tirar os 7 livros. O que Lutero mesmo queria tirar, na realidade, era a carta de São Tiago, do qual ele refutava que a fé é única para se salvar, não precisa das obras. E Tiago refutava Lutero quando ele vai dizer que a fé sem obra é morta. Especificamente no capítulo 2, versículo de número 28, que diz: assim como o corpo sem a alma é morto, assim a fé sem as obras é morta. Lutero, se achando mais sábio do que Tiago, disse: isso é carta de palha. Então ele ficou balançado para tirar, mas não tirou. Mas a Sociedade Bíblica, não é? Tirou os 7 livros. Sociedade Bíblica Unida Inglesa, protestante, tirou os 7 livros. Tobias, Judite, os 2 de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Raparam fora. Eu já mostrei. Eu tenho um vídeo mostrando de cada livro desse o quanto ele é inspirado por Deus. Pode procurar aqui no canal o vídeo de 2 anos atrás, vai encontrar. Eu mostro com Bíblia Sagrada. Eu mostro a Bíblia protestante, na Bíblia protestante, exaltando o livro de Baruque. Então, esse pequeno vídeo para mostrar que a Bíblia verdadeira é a Bíblia que segue a Septuaginta. Ou seja, que tem os 46 livros veterotestamentários.
A Bíblia Católica, com os 27 do Novo Testamento, forma aí os 73 livros. 7, número da perfeição, e 3, número da Trindade. Tá aí. A Bíblia Protestante, com 39 veterotestamentário, com mais 27 do Novo Testamento, forma um dos números simbólico bestial. 66. Meu professor de Bíblia, Padre Luiz Todo, diz que a Bíblia Protestante tem 66 e eles rejeitam o capítulo 6 de João, que fala da Eucaristia, aí põe mais um 6, aí forma 6, 6, 6, que dá o equivalente ao número 666, um número bestial, apocalíptico. Então, meus irmãos, tá aqui, irmão Adonias, dando aqui uma pincelada. Esses livros são aí do ano 130, 150, 200 antes de Cristo, escritos, né? Que são os livros que eu já citei aqui, os 7 livros que não tem na Bíblia protestante, na maioria das Bíblias protestantes. Porque a linguagem de hoje protestante, vendida pelas Paulinas, tem os 7 livros. A versão protestante da Septuaginta tem os 7 livros. A Bíblia Ecumênica Tebe tem os 7 livros. A parte, mas tem os 7 livros. Certo? Pedindo a você aquele like, se inscreva, compartilhe para os católicos, para a sua paróquia, grupo sua paróquia, de patrística, Para católico você pode compartilhar 1 milhão de vezes, certo? Mais uma vez, lembrando aqui embaixo, está o Pix para quem quer nos ajudar. Nos ajude por caridade, conte com nossas orações, sempre no Rosário da Madrugada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.